E o Cruzeiro quer reforços importantes, de primeiro nível, para enfrentar o Flamengo. Você sabe, né? Cruzeiro e Flamengo tiveram o azar de se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores da América. O sorteio não foi generoso com os brasileiros. E a ideia do Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, é contratar de 3 a 4 grandes nomes que cheguem para brigar pela condição de titular até a partida que só acontece depois da Copa do Mundo. As prioridades no momento são um lateral esquerdo, até porque o Cauã Pratos vai embora e existe a chance de o Kaique ser negociado, um zagueiro que pode vir da Europa, além de um volante e também um ponta. Os nomes mais discutidos internamente são do Rojas, lateral esquerdo do Racing, para a posição de lateral esquerdo. O Igor Júlio, brasileiro que é torcedor do Cruzeiro e atua no Brighton para zaga. Gregory, volante que já jogou no Botafogo e no Al Rayyan, com o técnico Arthur Jorge. Para a função de ponta são alguns nomes especulados. Posso contar que Luiz Araújo seria a prioridade número 1 do Cruzeiro nesse momento. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, camisa 2 lançada, estreia no domingo com o Fluminense. Você pode comprar ingresso, hein? Cerca aí de 20 mil ingressos vendidos, uma previsão de público de 45 mil. Depois, jogo do Cruzeiro é só no final de julho. Tem a Copa do Mundo aí, parada e tudo mais. Então, bora lá. É uma grande campanha que faz o time do técnico Arthur Jorge, classificado para as oitavas da Libertadores, classificado para as oitavas da Copa do Brasil. E o Cruzeiro se recuperando no Campeonato Brasileiro e tendo a chance aí de encostar no G4, no G5 do Brasileirão em caso de vitória diante do bom time do Fluminense. Então bora lá para o Mineirão. Como eu disse, a camisa que foi lançada hoje você pode comprar nas lojas parceiras aqui da Samuca TV. Tem aí na descrição todas as lojas, procure a mais próxima de você. Você vai lá, vai no provador, vê qual o tamanho que vai ficar melhor. A camisa ficou um espetáculo, hein? E a estreia, então, no domingo, diante da equipe do Fluminense. ingresso.cruzeiro.com.br para você comprar aí o seu ingresso e comparecer ao Gigante da Pampulha no domingão, às 20h30. E o Cruzeiro tendo aí a oportunidade, então, de vencer mais um jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Partida que terá o apito de Lucas Casagrande. Ele é do Paraná. Ele foi o escolhido aí pela CBF. O Lucas Casagrande, que ainda não apitou jogos do Cruzeiro neste ano. A última vez foi no ano passado, na goleada sobre o Juventude. 4-0 no Mineirão. É ele, então, o árbitro escolhido para este duelo. O Cruzeiro que treinou hoje na Toca, atividade à tarde. Claro que aquele trabalho de recuperação para quem foi titular a maior parte do tempo diante da equipe do Barcelona de Guayaquil. E aí o Cruzeiro tem o sábado, a tarde deste sábado, como a última atividade até para que o Arthur Jorge defina o time, por mais que ele informe aos jogadores na pré-eleição, mas nesta última atividade aí, vamos ver se tem algum jogador que vai precisar ser preservado em relação ao duelo de quinta-feira, um curto tempo de recuperação. Gerson está de volta, cumpriu suspensão na goleada sobre o Barcelona de Guayaquil, mas é um Cruzeiro forte porque a vitória ela é muito importante, como eu disse. O Cruzeiro pode chegar a 26 pontos, ainda restando um jogo para terminar o turno e confirmar de vez a recuperação na Série A do Brasileirão. Fica até a dúvida quanto a Luiz Sinisterra, que foi titular pela segunda vez seguida, e aí, claro, tem que ter todo um trabalho aí especial com o atleta na recuperação de um jogo para o outro. Foi muito bem, inclusive, marcou o gol contra a Chapecoense, marcou o gol contra o Barcelona de Guayaquil e vem recuperando aí cada vez mais a sua condição física. O Cruzeiro que, para este compromisso diante da equipe do Fluminense, tem aí, como eu disse, a volta do Gerson e não tem nenhum outro problema de suspensão, porque na partida contra a Chapecoense, o único que levou cartão foi o Kenji. Então, não estava pendurado e por isso o Arthur Jorge aí com o que tem de melhor para esse compromisso. Por falar em pendurado,
Romero e Fagner tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Barcelona de Guayaquil. E tem um fato aí novo na Copa Libertadores dessa temporada, é que os cartões só serão zerados após as quartas de final. Então, nas oitavas de final, o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo aí com muito jogador ainda pendurado, para todo mundo ficar bem atento. Só para citar aí, por exemplo, Matheus Pereira, o Gerson vai voltar de suspensão, mas estará pendurado, só que até lá tem muito tempo para a gente trazer todo o cenário de jogadores pendurados, pensando aí nesses duelos diante do Flamengo. Por falar em duelo com o Flamengo, o adversário das oitavas de final da Copa Libertadores, o sorteio hoje na sede da Conmebol, e aí o calendário do Cruzeiro ficando completo para a volta das atividades em julho. Claro que ainda as datas serão desmembradas pela CBF, pela Conmebol, mas o Cruzeiro terá jogo fora de casa no dia 22 ou 23 de julho, que é contra o Internacional, depois em casa 25 de julho ou 26 de julho contra o Botafogo, 29 de julho ou 30 de julho fora de casa contra o Coritiba, 1º de agosto ou 2 de agosto fora de casa com a Chapecoense, a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Dia 5 de agosto ou 6 de agosto, a volta da Copa do Brasil em casa com a Chapecoense. 8 de agosto ou 9 de agosto, o Mirassol em casa pelo Brasileirão. Aí no dia 12 de agosto, que é uma data base, neste meio de semana aí é o Flamengo no Mineirão, a primeira partida das oitavas da Libertadores. No dia 15 ou 16 de agosto tem o Corinthians fora de casa pelo Brasileiro. Na semana do dia 19 de agosto tem o Flamengo fora de casa, a partida de volta da Libertadores. E no dia 22 ou 23 de agosto tem o Flamengo em casa pelo Brasileirão. Passando da Copa do Brasil, já na semana seguinte, no meio de semana, tem o jogo de ida das quartas de final. Então o calendário vai voltar daquele jeito, mas é isso que o torcedor do Cruzeiro quer, presença nas grandes competições, e bora lá para os vários desafios. Mas fica aí o convite primeiro para todo mundo comparecer no domingo diante da equipe do Fluminense. E a partir da semana que vem, aí o Cruzeiro vai esquentar a busca por reforços no mercado. Claro que a classificação para a Copa Libertadores, ela aumenta a expectativa por parte do torcedor, e vamos ver como a diretoria vai trabalhar na janela, com nomes aí que já surgiram. Por exemplo, o Igor Júlio zagueiro, o Cruzeiro ainda não fez a outra proposta. O Gabriel Rojas, cada vez mais vem informação da Argentina de uma situação muito provável de saída do atleta do Racing. E o Cruzeiro deve alcançar aí os valores que o Racing vem pensando para liberar o atleta. Não se sabe ainda, pelo menos as informações que eu busquei, se a operação ela vai ficar na casa de 6 milhões de dólares, de 7 milhões de dólares, ou se vai precisar de um pouco mais. Conversas estão em andamento. Da parte do Gabriel Rojas, existe também um entendimento de que talvez ali o ciclo ele se encerre no Racing e ele vai buscar uma outra oportunidade, vê com bons olhos uma vinda para o Cruzeiro. É um jogador que o Cruzeiro quer muito, então vamos acompanhar. O fato é que o Cruzeiro vai trabalhar para reforçar o time pensando na retomada para o segundo semestre. Tá falado, pessoal? Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia. Excelente sábado para todo mundo. O Cruzeirão hoje fecha os trabalhos na Toca da Raposa na parte da tarde e o time concentrado para esse compromisso de amanhã contra o Fluminense às 8h30 da noite. Mais um jogo no Mineirão e mais uma expectativa de casa cheia. Nação Celeste, hein? Para empurrar o Cruzeiro a buscar mais uma vitória na competição, chegar à 7ª vitória no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que vem de goleada para cima do Barcelona de Guayaquil, mas no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro segue nessa campanha de recuperação. Esse é o objetivo, esse é o lema. E para o confronto,
O Gerson é novidade. O jogador não atuou no duelo da última quinta-feira, estava suspenso na Copa Libertadores, mas segue firme para esse jogo contra o Fluminense. Vamos lá. Sobre Copa Libertadores, o Cruzeiro ontem, sabendo que vai enfrentar agora na vida do time celeste o Flamengo, o time rubro-negro nas oitavas de final da competição mais importante da América do Sul, e primeiro jogo Mineirão, segundo jogo Maracanã. Primeiro jogo ali entre os dias 11 e 13 de agosto, né? E a volta dos dias 18 a 20 de agosto. A Conmebol ainda vai confirmar, mas o Cruzeiro já no planejamento, acelerado na Toca da Raposa. O Cruzeiro estava esperando, óbvio, né, ter a certeza da passagem às oitavas de final. O Cruzeiro estava esperando que isso acontecesse e aí agora algumas coisas vão ser resolvidas. Por exemplo, contratação, lateral esquerdo, Gabriel Rojas, segue na mira. Zagueiro, o Cruzeiro vai contratar o Igor Júlio, é o nome que o Cruzeiro trabalha. Enfim, são situações que estão sendo resolvidas, por exemplo, de atletas que vão deixar o Cruzeiro, como Chico da Costa, o próprio Japa. Essa organização é o planejamento do Cruzeiro na Toca da Raposa, Nath. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.